No evangelho de hoje o demônio exclama: Tu és o Santo de Deus. E Jesus manda que ele se cale. Por quê? Porque o pai da mentira disse a verdade, mas não disse a verdade inteira. Queridos amigos, salve Maria. A liturgia de hoje gira em torno do tema profetismo. O que é, afinal de contas, um profeta? Um profeta não é somente aquele que prevê o futuro, mas é, antes de tudo, aquele homem que une os homens a Deus. É a palavra de Deus viva no meio dos homens. É o ponto de encontro entre Deus e os homens. Já na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, Moisés, se dirigindo ao seu povo, vai dizer: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do teu meio, do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. O salmo de resposta vai sublinhar esta linda profecia de Moisés. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. A voz de Deus hoje se escuta por meio daqueles que Deus envia para falar aos homens, que são os profetas. Todo batizado participa do profetismo de Nosso Senhor e deve, em determinado momento, falar em seu nome, não somente com a palavra, mas sobretudo com o exemplo de sua vida. Como foi exercido o profetismo pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo? Com autoridade, porque ele falava com autoridade, como diz o Evangelho, porque ele falava com a palavra, mas sobretudo com um exemplo. Ele vivia aquilo que ele ensinava. E veja o que aconteceu na sinagoga. Ele entra e encontra um homem possuído por um espírito mau. E ele ensinava com autoridade, causando admiração em todos. E diz o Evangelho que todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. Um homem que estava possuído por um espírito mau disse para Jesus: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Então a missão de Jesus é destruir? Sim, mas não somente isto. E continua: Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus intimou: Cala-te e sai dele. Ele não é o Santo de Deus? Ele não é aquele que veio também para destruir? Por que Jesus mandou que ele se calasse? Porque ele disse a verdade, sim, mas ele disse a verdade de modo incompleto. Não disse a verdade inteira. É o pai da mentira. É o que acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas escondem por detrás da hipocrisia a verdade? Diz uma parcela da verdade, não diz a verdade inteira. E assim ilude multidões. Esses são os falsos profetas. E é impossível nós, observando o mundo de hoje, com tudo o que acontece, não nos darmos conta de que o homem está se afastando da lei de Deus e que é necessário escutar uma voz certeira, segura, que indique qual é o caminho que se deve seguir. A lei de Deus. A lei de Deus, uma vez infringida, a lei de Deus, uma vez desobedecida, não traz como consequência alguma punição? Como, padre? Dirão alguns. Deus é misericórdia. É verdade, mas Deus não é só misericórdia. Deus é também justiça. Uma lei civil, ela não traz como consequência uma pena quando alguém infringe essa lei? Se alguém atravessa um sinal vermelho e não é multado, isso é uma maldade? Não. A multa é para corrigir o infrator. Se alguém rouba ou mata ou comete um crime grave, não pode ser preso? E a prisão não é uma punição? Sim, é uma punição, porque a prisão vai ressocializar o homem e é necessária a punição para que o homem retome o caminho da prática da lei. Em relação à lei divina, quando o homem desobedece esta lei, não pode também estar incorrendo numa pena? Sim, porque o Deus misericórdia é também o Deus justiça. E a justiça de Deus é uma forma amorosa de Deus reconduzir os homens para o bom caminho. Basta escolher o que queremos, o caminho da misericórdia ou o caminho da justiça. Seja como for, o que nós devemos desejar é escutar a voz de Deus e, como diz o Salmo, não endurecer os corações. Estar junto da cruz, com Jesus, porque junto à sua cruz coube o pecador, ladrão arrependido, mas coube também ali a sombra da cruz, a luz da cruz, Maria, sua mãe, e o discípulo amado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.